Erivan, tá me Tem um, escutando? tem um ruído no seu áudio aí, eu acho que parou agora. Parou? Parou? Melhorou? É, voltou um pouquinho, eu não sei o que foi, se conexão agora parou. Parou, não foi? Quando pega, eu acho que faz um barulho. Tá ouvindo bem? Veja, eu tô ouvindo bem. Veja se é isso aqui. Tá fazendo algum Quando ruído? você mexe aí faz um barulho, como se fosse Não, eu um acho que é o lapela. fiozinho. O lapela deve estar tocando em É, alguma coisa. é. Deixa eu Deixa dar uma eu ver. ajeitada. Quando Melhorou você agora? parou aí, fica quieto e fala agora. Fala aí. Melhorou? Melhorou Alô? agora? Melhorou sim. Pronto, acho que É é como isso se mesmo, fosse um lapela. fio, um plug tocando num plug, alguma coisa assim. Beleza? Pronto. Vamos dar início. Vamos lá. Pronto. Convidar Pessoal, pessoas boa aí, noite né? a todos. Boa noite a todos. Hoje é uma live muito especial. Uma pessoa que eu tenho muita consideração. É o psicanalista e professor Erivan Albuquerque. E desde já, Erivan, eu quero lhe agradecer bastante pelo convite e espero que venha a Obrigado. contribuir. Erivan, a gente vai fazer um procedimento bem interessante, já que o tema ansiedade é um tema que o pessoal gosta muito de dialogar, de trazer a participação. Então, se as pessoas se sentirem à vontade, pode fazer pergunta, que aí o Erivan vai respondendo. Eu vou perguntando de acordo com a necessidade da live. Então, pode participar. Se tiver de fazer alguma pergunta de interesse de cunho pessoal, fique à vontade. Tudo bem, Erivan? Tudo bem. Tranquilo. Pronto, pronto, Erivan. Gostaria que você se apresentasse, falasse mais um pouco de você, para o pessoal lhe conhecer. Tudo bem, vou falar a meu respeito, né? Sempre é muito suspeito a gente fazer isso, mas é necessário nesses casos, né? Bom, gente, eu sou Erivan Albuquerque, eu sou psicanalista clínico, né? Fora a psicanálise, eu sou administrador, sou professor universitário aqui na Unifavip do Aiden, há 13 anos já. Sou especialista em gestão de pessoas e negócios, engenheiro de software, mestre em ciência da computação, professor do Instituto de Ensino de Psicanálise de Pernambuco, o IEP, e sou psicanalista clínico aqui na cidade de Caruaru, atendo presencialmente, próximo da estação de trem aqui de Caruaru, para quem. E atendo também. Estou, Tá ouvindo, Erivan? Acho que estou ouvindo, sim. Estou está ouvindo. dando É, um delayzinho, né? pronto, mas Ok. voltou, Qualquer tá coisa ótimo. avisa aí. Então, atendo online também. Geralmente atendo durante a noite, às vezes até bem tarde da noite. Então, qualquer necessidade é só entrar em contato, né? Tem meu Instagram, @erivan.psicanalista, Erivan com M, tá? E lá tem as informações, postagens, lives que eu faço também a cada 15 dias com a parceria com a minha filha, que é psicóloga e psicanalista também, a psicóloga Eva, e a gente debate assuntos, temas como esse hoje que a gente vai fazer aqui, e vocês têm a oportunidade de fazer perguntas também, para a gente poder ter um diálogo interessante, uma discussão interessante, com a participação de vocês também. Pois é, Então, ela, esse aí ela, sou eu. eu vou já colocar aqui, é o melhor. Bom, Derivan, o tema da a gente vai falar sobre ansiedade, né? Quais são as suas Uhum, implicações nessa pandemia que a gente ainda passa por um período pandêmico, né? Para alguns uhum, parece que não, mas a gente ainda está passando por um período de pandemia. E esse período que trouxe isolamento, trouxe essas implicações, acredito que deve trazer algo em torno da ansiedade, né? Então a gente vai isso, comentar sobre isso. Eu queria que desde já sim. você começasse falando o que é a ansiedade, quais são as características dela, o que ela pode, se ela está envolvida, tanto nos adultos como a criança, se a pessoa já nasce em si. A gente vai dialogando, mas de Uhum. imediato o que seria a ansiedade em si? Certo. Veja só, a ansiedade ela tem uma questão muito relacionada primeiro com o nosso inconsciente, né? Fica um pouco difícil assim a gente explicar o que é ansiedade quando fala de inconsciente sem antes entender um pouco o que é esse inconsciente, tá? Vou falar rapidinho para vocês de forma geral, sem ser muito técnico, do que é que se trata, né? Inconsciente Freud ele explorou, ele estruturou, digamos assim, o que seria esse inconsciente. Ele não é um lugar
físico no cérebro da gente, não é? Mas ele é uma estrutura psíquica, tá? Então, cada um tem uma formação inconsciente diferente. O que é que tem nesse consciente? Lá tem tudo da gente, tudo que a gente, inclusive, não conhece, não sabe, não é? Os nossos conflitos que a gente desconhece, né? E os nossos medos, os traumas, as experiências que a gente viveu, que ficaram recalcadas lá, né, escondidas, mas que deixam sintomas na vida da gente. Esse é o nosso inconsciente, de forma geral. E ele é responsável por nada mais, nada menos do que 95% do que a gente faz. Então a gente acha que faz as coisas, escolhe, e faz isso com base na consciência, na razão, no racionalismo, mas não é. Existem fatores diversos da subjetividade do sujeito e faz ele ter escolhas que a ele mesmo parecem estranhas. Eu quero uma coisa e eu faço exatamente outra. Embora eu olhe para aquilo que eu faço e diga, eu não quero isso, mas eu não sei por que faço isso. A resposta está lá no seu inconsciente, né? Então, esse inconsciente ele tem relação com a questão da ansiedade. Ansiedade, se a gente pensar, ela diz respeito a uma expectativa a respeito de um futuro ou de algo, mas que a gente não sabe o tamanho desse algo, a gente não sabe o tamanho da encrenca, e a gente fica preocupado, a gente fica atormentado, perturbado, intranquilo, por não saber disso, tá? Então, onde é que a gente aprende essa questão da ansiedade? De pequeno a gente aprende isso. Um exemplo simples de ansiedade, né? Quando o pai ou a mãe, alguém diz, olha, amanhã eu vou comprar um presente para você, ou vou comprar um presente para você. A criança, ela pega aquela informação, ela escuta, mas ela quer agora. Porque parece que para a criança não tem passado, não existe presente e o futuro é outra coisa que não existe, né? Ele quer agora, tudo imediato. Então, a gente aprende a focar muito no futuro, sair do presente e pensar sobre as coisas. Olha, eu vou fazer uma prova, mas se me der um branco, e se eu não conseguir ler, e se eu não chegar na hora, né? Está chegando o tempo de Enem, e sempre o pessoal fica naquela pressão, né? Quem é que vai chegar e o portão vai fechar na cara da pessoa? Assim, não é? Então você se preparou, mas você sonha com o portão fechando. Você estudou um ano e o portão fechou. Estudou um ano e esqueceu o documento de identidade, não vai fazer a prova. Né? Alguma coisa errada acontece. Então, tem esse barulho aqui, é tempo de política por aqui, né? Paciência, é assim Faz mesmo. Nós parte, né? somos Faz parte. invadidos, a política está em tudo, infelizmente ou felizmente, não sei. Então, essa ansiedade, ela não é só um pensamento, ela não é um pensamento, inclusive. Ela tem nos seus elementos pensamentos, esses pensamentos são a respeito de você, tá certo? E seu corpo começa a agir como se você estivesse diante de uma ameaça, tá? Uma ameaça iminente. Só que eu não sei que ameaça é essa. Esse é o problema. Você imagina... A pedagoga Karina falou aqui que sofremos por antecipação, né? Antecipação é essa, né? O homem que tem lá o olhar dele para o futuro, para o amanhã, ele sofre por antecipação. Claro, a gente precisa se planejar, tal, mas assim, a gente tem que entender que as coisas podem dar errado. Né? Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas iriam viajar, quantas iriam casar, quantas iriam noivar, iriam fazer um monte de coisa e no final nem casaram, nem noivaram, nem viajaram e acabou tudo e a vida agora é outra. Não vai ser mais como era, como se esperava. Né? O trabalho, o seu plano de carreira, a pessoa que ia terminar uma faculdade esse ano, de repente, o menino que ia fazer o Enem, de repente parou tudo, atrasou a vida dele, ele não vai ser mais médico, acabou a vida dele. Ele pensa assim, não é assim. Então, a gente tem essa expectativa a respeito do futuro, a gente projeta isso no futuro e às vezes são coisas que não são nossas. Às vezes são expectativas dos pais, dos amigos. Né? Isso eu estou falando de adultos. Se a gente for falar de crianças, a questão é outra. Então, Eu acredito que deu
Dá uma pausazinha. Tá ouvindo, Erivan? A reagir, ou seja, você pode ter tremedeira, você pode começar a suar do nada, né? Você pode ter o seu coração começar a acelerar, porque realmente é uma sensação como se você estivesse em perigo. E realmente, de acordo. Apareceu novamente. Pronto, apareceu. Tá dando acho que Apareceu. Uns mas cortes aí, voltou. né? É, Ok, vamos lá. Nossa luta contra a internet. É assim mesmo. Então, sempre vai ser isso. A gente tem problemas no nosso inconsciente que a gente não conhece, não sabe deles. E o fato de não saber deles não nos fazem passar desapercebido. Então, eu posso estar aqui conversando com você e, de repente, eu ter certeza absoluta que vou morrer, pensar que vou morrer, acreditar que vou morrer, e eu começo a sentir todos os sintomas de que alguém que vai morrer, vai faltar, a minha respiração vai encurtar. Né? Eu estou falando com você aqui, eu estou muito à vontade, mas eu poderia estar falando com você e à medida que, cara, quanto mais eu falasse, meu peito ia apertando e apertando, a voz vai encurtando. Não sei se alguém já passou por essa experiência. É aquela sensação quando você está numa sala de aula que dá aquela vontade em você de falar, mas só deu a vontade. O professor nem sabe que você quer falar. Você nem levantou a mão, mas você já está passando mal e sofrendo. E você faz o quê? Desiste de falar. E você conclui que não posso, não consigo falar em público. Morro de vergonha. Não suporto. Eu sou professor uma das, universitário, eu tinha alunos que passavam mal por conta disso. uma das características que Pode. eu percebo de mim, que eu posso atribuir como um aspecto de ansiedade, é que existem Uhum. problemas. Todo mundo tem problema, mas eu tenho um problema para resolver daqui a 20 dias e eu estou pensando nele, estou vivendo pensando nele dia a dia. É como se você só pudesse resolver o Uhum. problema. Se você pudesse resolver lá agora, seria bom porque você já eliminaria essa questão. Só que em si a vida é feita É, disso, de problemas, e você fica criando essa ansiedade. Eu tenho muito disso. é isso. Então, assim, veja que como se parte de pensamentos. Mas esses pensamentos, eles partem de você como se você dissesse assim, olha, tem alguma coisa aí na qual eu não sou seguro. Porque, veja bem, você dirige, não dirige? Carro, Sim, tal, tranquilo? Então, para você é meio automático. Você vai sair de casa, você entra no seu carro e vai embora. É assim. Você nem pensa nisso, não pensa na habilitação. Você dirige como quem anda. Às vezes mais tranquilo do que quem anda. Mas aí tem gente que tem pavor a isso. Quer dizer, entrar no carro, mesmo sendo habilitado, é o fim. Não vai. Bloqueia. Mas aí de onde é que vem esse medo? Ele não vem de agora. Ele vem de antes. Por exemplo, uma pessoa que não tem autoconfiança, ela não confia em si porque em algum momento ela concluiu que as pessoas não confiavam nela. Né? E em algum momento ela teve um reforço disso. Então, fatalmente, quando ela se depara com uma situação em que se espera algo dela, algo bom, algum resultado, isso é traumático já. A pessoa começa a sofrer, como alguém falou aí, sofrer por antecipação. É isso mesmo. pois é. Orivan, eu queria tirar uma dúvida com você. Essa questão da ansiedade é algo que já nasce na gente, já está desde o nosso nascimento, ou é uma coisa que pode ser desenvolvida durante o viver? Veja só, se a gente pensa do ponto de vista da psicanálise, através de estudos clínicos, a gente percebe que a ansiedade ela pode começar antes. Né? A gente pode dizer assim, o sujeito nasceu ansioso, mesmo sem saber o que significa essa palavra ansiedade, ele já é ansioso, né? Mas se a gente pensar direitinho no parto, né? Olha a palavra, parto, é uma palavra pesada, né? Há uma divisão, há um sujeito dentro de outro sujeito, cercado de expectativas, já pensaram no nome daquela criança, né? Já planejam um futuro para ela, ela nem chegou, ela está carregada de significados, digamos assim. Ela pode ser aceita, ela pode ser rejeitada, né?
ela pode ser um ser que se desenvolveu durante 9 meses e ninguém nunca tocou, ninguém nunca conversou com ela, ninguém, não houve interação. Então, o que é esse ser? Não sabe o que é. Na hora do parto, tem uma agonia, tem um sofrimento, o parto não é uma coisa tão natural. Até o parto natural, ele não é tão tranquilo assim para o bebê. Imagina lá, se alguém pega você, Genivan, vem dos teus olhos e diz assim, nem diz, mas leva você para outro lugar, sem nada, do nada, como sequestro. Entendeu? A angústia que a pessoa vive numa situação dessa, onde você não sabe o que está acontecendo, né? Eu fico imaginando aquelas pessoas lá em Brumadinho, quando o chão lá começou a ceder, aquelas pessoas que estavam próximas de uma represa, e o que elas pensaram assim, o que é que está acontecendo? Mas seja o que for que está acontecendo e é desesperador. E ninguém sabe o futuro, o fim daquilo, né? Então, você imagina que no parto tem isso, a criança não sabe de absolutamente nada, e ela, de repente, quando se diz que fulano deu a luz, na verdade, a luz, quem recebeu a luz foi a criança, né? Ela sai daquele lugar confortável, seguro, né? Tranquilo, ela tinha alimento, ela tinha segurança, ela tinha tudo lá. Claro, a salvo aquelas gestações que são muito perturbadas por fatores externos. Porque lá dentro a criança sofre com perturbação de fatores externos. Então, se é um relacionamento que tem muita briga, abuso, tal, tudo, ela vai nascer já com essa carga de ansiedade. Então, vocês vão perceber, por exemplo, a criança nasceu, está lá no berço, os pais em outro ambiente começaram a brigar, discutir tal, a criança vai fazer, sabe o quê? Chorar. Não é bem pelo barulho, sabe? É pela experiência, pelo sofrimento já que está circunscrito no corpo dela já. O corpo já sabe reagir àquilo. Se tem alguma coisa, algo vai dar errado, algo vai se repetir, de repente uma agressão. Então, a criança, o sujeito pode nascer com uma predisponibilidade de ser muito ansioso, porque todos nós somos ansiosos, a gente tem alguma ansiedade. A criança, quando tem fome, e a fome nela quase que dói, é uma dor. É quando ela começa a chorar e é fome, ela não quer só a comida, ela quer outras coisas também. Ela quer uma aconchego, quer o braço da mãe, não adianta o pai, às vezes. Né? Ela não sabe quem é um, quem é outro, mas ela se identifica com isso. Então, no decorrer, no desenvolvimento do sujeito, a gente pode sim adquirir, potencializar essa ansiedade. Tá? Então, você tem um filho. Oi. A pedagoga aqui, Karina Carla, ela fez uma pergunta para você. Ela disse assim, nos preocupamos, é normal do ser humano, mas quando de fato posso me preocupar se essa ansiedade é patológica? Isso, vamos lá. Primeiro, quando ela assume um caráter de medo, daquele medo que paralisa você. Ou seja, eu não vou pedir um carro emprestado porque eu não consigo dirigir nem o meu. Não vou dirigir o carro da pessoa. Eu não vou, por exemplo, tentar vestibular porque pode ser que eu passe. Veja, pode ser que eu passe. E se eu passar, eu vou ter que passar sempre. E eu vou ter que terminar a faculdade e sair dela. E eu tenho medo de fracassar, né? Mas a ansiedade, ela é ruim quando ela começa a atrapalhar a gente. Quando a gente não consegue dormir mais, né? E quando a gente necessita de remédios, por exemplo. Quando a gente fica muito nervoso, muito perturbado, muito agitado. Quando a gente percebe que algo em nós está muito estranho, assim. Quando a gente quer evitar, por exemplo, a fala das pessoas, quando as pessoas nos irritam assim, do nada, elas não querem nos irritar, elas simplesmente existem, estão lá, e a gente fica irritado com a presença ou com a ação delas. Então, isso aí é ansiedade. E a ansiedade, ela traz muitos perigos para a gente, inclusive em termos orgânicos, né? A carga de adrenalina que você recebe quando você está ansioso é muito grande. É como se você estivesse na rua, lá, sei lá, no Rio de Janeiro, começasse um tiroteio, você não sabe de onde vem bala, quem é, nem nada. E você se deita no chão porque eu acho que você viu alguém fazendo isso. Só. E talvez era o que você pode fazer. É assim, de todo jeito você vai deitar. Ou vivo ou morto, deita. Né? Bom, mas aí o coração, como é que fica? Aí tem gente que se desespera diante de uma situação de um acidente, grita, ou grita antes, assim, não tem ação. Então, a ansiedade, ela é boa até certo ponto, porque ela faz a gente se preparar para uma situação de estresse,
né? Você está com alguém doente, que essa pessoa pode vir a falecer e tal, de alguma maneira você está ansioso por isso. Não é que você quer que a pessoa morra logo, mas você vai se preparando para isso daí. Né? Quando é uma coisa de repente, assim, você recebe um choque muito grande. Não vou dizer que é melhor, nem que é pior. Mas, de todo jeito, você vai passar por uma ansiedade. Então, a ansiedade é bom, mas a gente vê muita gente dependendo de medicamentos, tem que estar fazendo terapia também para entender, porque a ansiedade não é só dar um remédio, você toma um remédio e parou ali. O cega-leão parou. Mas e depois? Os problemas, a sua vida continua. Você tem que compreender de onde é que vem, o que é que acontece que me faz ficar ansioso. Às vezes é no trabalho, um chefe, você vê a porta lá do seu trabalho, você já fica passando mal. Chega a segunda-feira, você já tem uma sensação ruim, né? Isso tem até uma síndrome aí da segunda-feira. As pessoas não gostam muito da segunda-feira por conta disso, né? Assim, é feito um luto, acabou a diversão, acabou a minha vida. Agora eu sou um mercenário, vou trabalhar 8 horas por dia para ter o meu salário. Vai ser assim. Acho que deu para responder, não é? Com certeza. Eu ressaltar aqui, pessoal, que quem quiser fazer perguntas, pode fazer. Fique à vontade. A Erivan está à vontade aqui para responder. É a nossa segunda live, mas eu já estou vendo aqui que o pessoal já entraram, já deu recorde, viu, Erivan? Já deu recorde. Foi? Erivan, durante a pandemia, a gente trazendo agora para o nosso contexto atual, a gente percebeu assim que houve isolamento social, houve distanciamento, todos foram posições que fugia e foge da normalidade que é o nosso contexto de sociedade. E um dos fatores foram as crianças, né? As crianças, uma questão educacional, ela foi, os estudos de psicologia, pelo menos dizem o fato de a criança tem que estar sociabilizar, estar sempre perto de outras. É assim que ela compreende o seu contexto, a sociedade em si, e vai aprendendo. E do nada isso foi interrompido. Então, assim, veio como solução, entre aspas, a aula remota. Só que isso quebra todo o contexto da criança, né, do seu desenvolver. E penso eu, e queria que você dialogasse sobre isso, a questão sobre a ansiedade. Porque se isso afeta, se pode afetar, o que você discorreria sobre isso? Nesse contexto, principalmente das crianças, né? E se a gente pensar direitinho, o que foi que aconteceu? O que é que a gente ainda está vivendo, né? Uma doença, é mais uma doença, mas não é qualquer doença. É uma doença que a gente não encontra ela assim, a gente não enxerga ela. É difícil da gente fugir dela, a gente tenta se proteger dela usando álcool em gel, a questão da higiene, máscara, distanciamento social. Né? A gente começou a perceber que a distância fez a gente perceber as pessoas, a gente sentir falta delas. Às vezes isso é verdade, às vezes isso não é verdade, é só balela, às vezes, né? A gente percebe isso daí. E as pessoas valorizando muitas coisas que elas nem percebiam, né? Mas aí, para as crianças, isso é algo muito especial. Se a gente pensar direitinho, né? Tem o lar, ele deixou de ser só lar, ele virou ambiente de trabalho agora, para o pai, para a mãe, né? O casal começou a viver mais, quer dizer, a mulher olhou e disse, eu tenho um marido, né? O marido olhou e disse, eu tenho um esposo. Mas isso não quer dizer que foi uma descoberta boa, entendeu? Ou seja, mas a gente está muito junto agora. Eu passava o dia fora, tal, então quando chegava a gente conversava, tal, dormia, se relacionava, você falava das crianças, eu brincava com as crianças, depois tal, começava de novo, tinha uma rotina. Você perdeu sua rotina, seu filho perdeu a rotina dele também, ele tinha uma rotina dele, ele estava se habituando, né? Ele, de acordo com a nossa cultura, ele estava se habituando então tem mais pessoas lá fora a minha família, que pensam diferente, as crianças que se comportam melhor ou pior do que ele, né? As amizades, a forma de socialização da criança é essa, fora da família, né? Um elemento importantíssimo, né, que é o professor. Já é dia do professor, parabéns aos professores, né? Mas o professor está lá, que às vezes assume o papel de pai, de mãe, de tia, né? É logo assim, tia e tio. E a criança, ela tem um afeto especial, um respeito especial, né, com aquela figura que representa ao mesmo tempo o poder, né? Alguém que pode dizer
quando ela pode fazer ou não alguma coisa, e os pais dela, ela subentende isso, que os pais deram àquela pessoa esse poder, né? Seria o falo, o poder sobre ela. Então ela obedece. Fulana, fique quieta, agora é hora de fazer tarefa, vai sair para o recreio. Não se comportar, não tem recreio. Né? A criança começa a ver, tem punição aqui também. Tem punição em casa, só que em casa às vezes se ultrapassa um pouco, né? As pessoas batem nas crianças. Na escola não, antigamente, eu nunca não fui desse tempo, mas meus avós falavam que tinha palmatória. Você apanhava, ficava de joelho, você era humilhado, tinha humilhação, tinha tudo na escola. Era mais uma senzala do que uma escola. Você tinha que aprender à força, né? Mas assim não, hoje é tudo muito livre, mas assim, essa figura e as crianças interagindo, isso é uma coisa que elas perderam nos últimos 6 meses, elas não têm mais essa referência. Né? Uma criança, quase 6 meses tem ver uma criança, e olha para ela depois, para você ver como ela está diferente fisicamente, o comportamento dela, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter, em termos de psíquicos, né, crianças mais retraídas, gente com um certo receio, uma certa fobia social, porque perdeu um tempo. A gente não pode culpar, digamos, a escola, os governos, por isso, porque assim, tudo que a gente pode fazer até o momento é o que a gente está fazendo. E olha que a gente não está fazendo muito bem, a gente está apostando aqui e ali, porque a vida tem que continuar, mas a gente quer que todo mundo siga na vida, a gente não pode sair, transformar isso num genocídio, em nome de qualquer coisa, em nome do futuro de qualquer pessoa, não. Então a criança, olha, está perdendo um tempo agora, perdendo interação social, mas ela vai permanecer viva. Ela vai ter os avós dela vivos por mais algum tempo, para poder desfrutar disso, né? E a vida segue. Né? Então, assim, perdeu-se essa interação, isso deixa a criança estressada, ela está em casa, agora ela está presenciando os pais lá também, ela está vendo que o pai não é aquelas coisas todas, a mãe também, a tia, a pessoa que cuida, o irmão, a irmã, fica muito, como é que eu posso dizer, muita presença, sabe? Pouca individualidade, a gente tem que pensar também nos espaços que as pessoas compartilham. Porque talvez você imagine a sua casa, que tem quartos, cada um tem seu lugar, e um lugar onde ninguém tem lugar, onde está todo mundo lá, trancado, com calor, com frio, com fome, né? E vivendo essas coisas, presenciando. Então a criança começa a presenciar coisas que ela não era do cotidiano dela. Aí nem sempre ela fala, ela vê e ela guarda, e ela interpreta de forma totalmente, às vezes, equivocada. Ela não diz isso a ninguém. Tem poucos são as crianças que falam sobre o que elas sentem. E outra coisa, pouquíssimos são os adultos que param para ouvir uma criança. E quando as ouvem, não as levam a sério. Sabe? Assim, deixa para ouvir o menino quando ele está com 14, 15 anos, dando dor de cabeça já. Aí já foi, já era. Entendeu? Aí ele vai descobrir que reagiu de uma maneira muito negativa a uma coisa que não era só a imaginação dele, né? Mas aí desenvolve transtorno do pânico, transtorno generalizado de ansiedade, tem que ir no psiquiatra, vai para o psicólogo, psicanalista, vai fazer acupuntura, vai não sei o quê, né? Outra coisa, no nosso tempo, né? As crianças, eu fico olhando assim, as crianças, criança de 6, 5, 7 anos, ela tem uma rotina muito pesada, ela vai para a escola, desde a manhã está acordada, ela termina, ela tem que ir para o judô, tem que ir para o balé, tem que fazer karatê, tem que aprender música, tem que ir para o inglês. Porque meu filho tem que falar inglês, você não fala. A gente vê assim o impulsionamento do menino, né? Coisa que você vê uma criança de 6 anos, eu tenho uma filha de 6 anos, mas tem coisa que eu paro e penso, eu digo, será mesmo que é nessa idade que ela já deveria estar tendo esse impacto educacional? Essa rotina toda, né? Você pensa sempre, educação é sempre bom, mas será que assim, demais também? A gente pode tirar a liberdade da criança? Então fico refletindo sobre isso, né? A professora pedagoga pergunta aqui de novo, a pedagoga Karina Carla, que ela recebe relatos dos pais, dizendo que os alunos estão em alto grau de ansiedade e que alguns estão ficando até acima do peso, né? Pois é.
é um relato assim que É uma situação difícil. começa no fator, mas ele emana para outros lugares. Uhum. Eu vi, isso... Oi, pode falar. Pode falar, Ivan, pode falar. Então, assim, a gente tem crianças numa situação até que eu posso dizer de risco, né, psíquico. Assim, a gente precisa depois, né, os pais direcionarem essas crianças aos profissionais adequados, psicólogos, analistas, para que elas possam falar do seu tempo de isolamento, do seu sofrimento, das suas angústias, porque ela vai falar com quem isso? Falar com o pai, com a mãe, que são muitas vezes os causadores disso daí, não tem acordo, não dá. Toda semana você vai encontrar lives aí, filósofos, psicanalistas, médicos, todo mundo falando, repórteres, falando sobre pós-pandemia, não sei o que lá, tal. Mas você não vê crianças dizendo, olha aí, meu filho, como é que você passou esse tempo? Eu acho que merecia até uma live, a gente botar um monte de criança, adolescente aí, ó, entra aí na live, fala aí, me diz aí o que, é que você está passando. Acho que eu vou fazer até uma dessa aí, não sei, muito aleatória, né? E, ó, fala aí, entra aí, fala aí comigo agora. Me diz aí o que você passou, o que foi mais difícil e tal. Porque isso alterou todo mundo, sabe? Mas a gente coloca a criança num lugar tão, assim, pouco especial, como se não fosse uma pessoa. Como se não tivesse condições de entender. E tem. Eu digo a você, olha, desde 3 anos de idade que eu já entendia muita coisa, eu lembro de muita coisa. E o que eu não entendia, eu guardei na minha mente para mais tarde, quando eu soubesse o que significava aquelas palavras, eu entender. Tá? E as crianças de hoje, imagina, né? Imagina. Pois é. Eu acho que falta até por parte dos pais um entendimento, né? Eu vi que Isaac Guedes acenou aqui pra gente. Seja bem-vindo, Isaac. Pedro Lima está aqui, que participou da live antiga falando sobre democracia. E dentro desse contexto, Erivan, eu queria que você falasse sobre a questão dos pais também, porque os pais estão acostumados no seu trabalho, continuar a rotina, e de repente ficou com o dever de cuidar, justamente, acompanhar a criança na aula remota, né? Aí, muitos falam assim da questão de agora que eu estou valorizando o professor, estou vendo o que o professor passa. Então, queira quer não, isso pode impactar na questão da ansiedade também nos pais. Exato. Isso é certeza, veja só. Agora o pai descobre também que tem um filho. E descobre que ele estuda 7 matérias e ele estuda, sei lá, 4 por dia. E tem atividade para fazer, e tem que fazer. Isso significa para você uma espécie de regressão, ou seja, agora eu vou ter que voltar e aprender a cobrir montanhas, a pintar, né? A criança às vezes faz um desenho que você olha assim e diz, parece tudo, você pergunta, isso é o quê, né? Veja só como é humilhante, né? Você fazer um desenho, você sabe que você fez. Chega uma pessoa e diz assim, isso é o quê? É o que? Um sol, que é uma casa, começa com tudo. Menos que um sol, que é uma casa, mas está cercado dos significados. É um sol distorcido, é um sol muito feio, porque não dá mais para ver o sol. Né? A casa não é a casa tão bonita, organizada, porque a casa não está mais organizada. A casa, o pai ia trabalhar, de repente a mãe ficava, e agora não, tá os dois lá, ninguém trabalha, parece. Não, eles trabalham em casa. Estão lá, a criança olha e diz assim, oba, papai e mamãe juntos em casa. E chega lá e diz, papai está trabalhando. Mamãe está trabalhando. Então a criança já aprende. Agora eu não tenho meus pais e eles estão aqui na minha frente e na minha casa. Então desconstrói aquilo que eles aprenderam. E os pais agora têm que se esforçar também e voltar lá a aprender matemática de novo. Aquela matemática que a gente já queria, já se livrou dela, esqueceu, então tem que aprender de novo. E a gente aprende que é diferente, que não é mais do jeito que você aprendeu. Que a criança tem os argumentos dela, tanto que ela vai dizer, é não, papai, é não, mamãe, não é assim não. Não é desse jeito não, você não sabe, ela vai dizer a você. Você não sabe, ela começa a se recusar, a aceitar, a aprender de alguém que não sabe. Entendeu? Então, assim, tem isso. É muito impactante. Assim, você começa a perceber que a pandemia em si é um efeito multiplicador, né? Você só pensa num fator e ela atribui toda a sua casa, a sua família, e vai pegando outros contextos sociais. Então, é uma coisa que a gente tem que dar muita atenção em relação a isso. Não só nos nossos filhos, como na gente mesmo. Porque a gente começa a perceber que está tendo nos nossos filhos, e às vezes a gente já tem isso, potencializou
e acha que é só um momento, uma situação temporária que vai passar. E muitas vezes não, ela só pode ter aumentado mais o fator e a gente precisa de um cuidado em relação a isso. Exato, exato. Então, assim, o cenário que a gente tem hoje, e mesmo saindo, né, toda uma criança, uma hora vai voltar para a escola, uma hora os pais já devem estar trabalhando, né, mas, assim, não é mais do mesmo jeito. Nós já fomos afetados, né, a palavra afecção diz respeito a isso, a uma alteração de alguma coisa. Então, o nosso grau de ansiedade agora é maior. A criança que conviveu meses agora com os pais dentro de casa e que a duras penas já aprendeu a aceitar que os pais tinham um horário para trabalhar, ela tinha que ter um horário para estudar e tinha que fazer atividade, os pais também tinham que fazer atividade com ele. Agora, percebem que alguém já está saindo, alguém já voltou à vida, à rotina, e ele ainda não. Ainda não, né? E ainda cria essa expectativa, olha, para a semana você vai para a escola. A criança, né? E vai. Eu fiquei, assim, observando que tinha crianças que assistiam aula remota e elas colocavam a farda da escola, sem que isso fosse uma exigência. Ou seja, elas, do mesmo jeito que quando você faz um home office, você procura se vestir, pelo menos você bota um terno, mas está de calção, né? Mas está com um terno. Ela vestia a farda, o sapatinho, tal, o short, a saia, o que fosse uma blusa, que caracterizava, porque, assim, tem um rito, faz parte disso daí. A gente tenta educar, mas a gente acaba educando muito mais do que a gente imagina. Ela aprende outras coisas, ela faz outras leituras, outras interpretações. Então, assim, realmente, a criança é, vamos dizer assim, uma das mais afetadas. Não só a criança, né, mas o adolescente também. A gente às vezes, não arruma um lugar para adolescente nisso tudo. Fala de adultos, de criança e adolescente. Onde é que está? E assim, a gente é muito cedo para a gente saber o futuro disso. Como é que essa criança vai reagir, que problemas ela pode vir a ter, mas é necessário assim, que ela passe por ajuda profissional na escola, como psicólogos, analistas, dentro ou fora da escola também. Pois é esse o fator onde eu queria chegar, né? Porque possa ser que as pessoas que estão assistindo e que vão assistir após percebam essas características assim, que você trouxe e sinta a necessidade de procurar um especialista para isso e ver que em relação a isso. Então, eu queria que você falasse assim, se existe algum procedimento, algum comportamento que você pode fazer para que a ansiedade possa ser minimizada e que seja um fator que atribua a gente. Né? A gente sabe que procurar um profissional é a melhor opção. Mas existe algum procedimento que você pode fazer para diminuir esse fator? Isso, acho que você fala é diminuir, digamos assim, o impacto dessa ansiedade, né? O volume, o grau dela, né? Veja, algumas coisas assim que a gente encontra fácil, por exemplo, como fazer exercícios, né? Ajuda a gente a descarregar um pouco, né? Cuidar da alimentação, cuidar do sono. O detalhe é que o ansioso, ele não dorme muito bem, entendeu? Ele não dorme muito bem, então já fica difícil ele cuidar do sono. Aí vai apela para a medicação. Mas só que, assim, de tudo isso, a gente percebe que se a gente cuidar do sintoma, porque a ansiedade é um sintoma de alguma coisa, de algo, de um pensamento, de uma angústia, de uma percepção negativa a respeito de si. Tá? E se a gente não cuidar disso, não tem nada que a gente faça que não seja simplesmente paliativo. Nada que previna, né? Prevenir, cuidar, buscar reduzir, só realmente você procurando uma ajuda profissional, porque você só não pode dar conta disso. Tá? A ansiedade, ela vai e vem. Você pode hoje estar bem, estar tranquilo, e depois, do nada, você fica ansioso. Então, assim, quando a gente fala do nada, é mais desesperador ainda, porque você não consegue identificar um fator. Se você soubesse por que você fica ansioso, talvez você fugisse daquilo, né? Estaria consciente. E quando você está fazendo terapia, na verdade, a gente consegue trazer para a consciência, trazer do inconsciente alguma coisa, da consciência, para você entender o que é que deixa você assim. Às vezes é um relacionamento, e é o seu relacionamento, é tenso, às vezes tem muitas brigas, e tem coisas que você interpreta de diversas formas,
às vezes equivocada, né? Isso para crianças, para adultos, né? Criança, por exemplo, que a gente motiva demais a criança a fazer uma coisa, tem duas situações. Ou ela acredita que você acredita nela, e por isso que você está dizendo aquilo, e ela vai e tenta fazer, né? Mas aí ela pode se frustrar na hora que ela não conseguir, como é que ela vai lidar com isso? Ou então ela pode pensar assim, essa pessoa não acredita muito que eu sou capaz de fazer isso não, por isso que está dizendo, você pode, você consegue, vá, né? Então a gente percebe como a mesma motivação deixa a gente em duas situações de interpretação, porque somos indivíduos pensando de forma individual, com base em experiências que a gente, cada um viveu, seja criança ou adulto. Pois é, Vanessa Assinésio, acho que é esse o nome dela, ela fala, acredito que seja da criança ou alguma pessoa, e ela sonha muito, é a noite todinha sonhando. É pesadelos e mais pesadelos. Certo. Bom, sonho, né? Primeiro, assim, só sonha quem dorme, mas sonhar e ter pesadelos é um sonho perturbador, né? Sonho, psicanálise a gente trabalha com sonhos bastante. Freud, inclusive, o criador, digamos assim, da psicanálise, o pai da psicanálise, ele escreveu lá no começo 1900, né? Publicou o livro A Interpretação dos Sonhos. Que não é assim, eu sonhei com cobra, é traição, é não sei o que, não é isso. Tá? É um estudo que vem desde a filosofia, desde a antiguidade, trazendo para a nossa modernidade o que é o sonho. O sonho, ele é a realização de um desejo. Aí você diz, mas espera aí, um desejo? Eu sonhar que uma pessoa está batendo em mim, correndo atrás de mim, quer me matar, alguma coisa com um desejo? Bom, a gente tem que analisar que desejo é esse, né? Tem várias nuances no sonho, a gente não pode dizer assim, mas se tem essa perturbação no sonho, tem alguma coisa que é reprimida, alguma coisa que passa para o seu consciente, digamos assim, mas passa de forma disfarçada, e esse disfarce faz você ver aquele desejo como sendo um pesadelo. Às vezes, o pesadelo ele é a punição pela realização de um desejo no próprio sonho. Aí se torna um pesadelo. É como se fosse um conflito. Você faz algo que você não queria, na consciência você jamais admitiria fazer, mas no pesadelo isso vem no sonho isso vem disfarçado, e no próprio sonho há uma punição disso, ou seja, você vai sofrer agora porque você fez isso. Tá? Então, a gente não pode discutir muito sonho aqui agora, né? Mas na próxima live já está convidado, viu, Erivan? Tá bom. Erivan, outro fator importante que eu vejo é que, assim, você falou do sonho, e é já importante que você já esclarece algumas pessoas e percebe que o que a gente pensa, às vezes ser normal, não é. E existe essa necessidade de você buscar. Eu falo por mim, eu tinha um preconceito grande em relação à busca de uma terapia e participar disso. E quando eu participei, eu vi o quão necessário é para nossas vidas, né? Porque a gente, eu acredito, né, que a gente é mutilado por questões psicológicas, por questões de vida que faz com que a gente desenvolva algumas coisas e a gente nem mesmo sabe, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse preconceito. O porquê desse preconceito ainda existe, se existe essa necessidade. E queria que você falasse também eu vi que você colocou seu Instagram, falasse se você trabalha, essas pessoas que se interessarem, procurem, para que, se você faz remotamente, o público que eu tenho, eu acredito que seja mais de fora e possa ser que me procure remotamente. Então eu queria que você falasse mais sobre isso. Certo. Eu trabalho remotamente também, né? Tenho o meu consultório aqui e atendo remotamente. É só entrar em contato comigo. Por esse Instagram mesmo, você consegue lá o meu número de telefone, o WhatsApp, para falar comigo. Tem referências de pacientes que foram atendidos por mim, então eles vão lá voluntariamente, deixam algum depoimento sobre como é, para você já ir perdendo o medo, né, de se aproximar de um profissional psicanalista. As pessoas, na verdade, elas não têm medo do psicanalista. Quando diz, olha, ele vai investigar teu inconsciente, a pessoa fica meio assim, ui, que medo, entendeu? Então quer dizer que eu posso encontrar coisas ali que eu não quero encontrar, que eu não quero saber. Mas aí você vai vivendo e sofrendo sem saber por que sofre. Então é melhor você saber, você descobrir e lidar com isso de forma consciente, tratar isso, né? As repetições são muitas, né? Transtornos de tipo toque, né? Obsessões. Então, assim, a gente
precisa perder esse medo, esse preconceito e pensar como se pensa sobre o psiquiatra. Se você disser assim, olha, eu fui para o psiquiatra, a turma diz, ó, tá doido. Né? Tem fulano não tomou o remédio hoje, a gente associa medicação que mexa com alguma coisa do cérebro, ou altere o comportamento ou para ansiedade. O depressivo, por exemplo, a gente associa, o cara é louco, ficou doido, é como se fosse assim, o limite, sabe? Foi o limite. Então, ir para um psicólogo, um psicanalista, se você for, quando tiver um bagaço, vai ser tudo mais difícil, vai ser complicado. Tá? Às vezes, isso se inscreve no corpo. Você pode ter fibromialgia, você pode ter psoríase, certo? Quando alguém diz assim, olha, isso é de cair o cabelo, realmente, é de cair o cabelo. Né? Mulheres, por exemplo, por conta de ansiedade, elas podem ter com frequência candidíase. Veja só, vai lá no médico, no ginecologista, ele examina e fala, não tem uma razão de ter isso aqui, mas você vai ver, é psicológico. Você vai analisar, você percebe que em determinadas situações o corpo responde assim. Tem gente que estoura a boca, né? Tem gente que tem urticária, ou tem umas manchas roxas, aparece no corpo assim, parece que é um hematoma. Não ser assim mesmo. Mas como assim é assim mesmo? Né? E pode levar a desenvolver tumores, por exemplo, e outras doenças. Né? O corpo da gente, ele fala, que a gente cala, que a gente não fala sobre o que a gente sente, o corpo da gente vai denunciar, transforma em doença. Ô, Erivan, outra dúvida que eu tenho, assim, essa questão da ansiedade em si, ela atrapalha o seu trabalho, né? Assim, existem empregos, profissões que podem desenvolver isso, ou a pessoa que ela tem essa propensão para desenvolver ansiedade, não importa a força laboral que seja o emprego, seja um emprego que exige muito mentalmente seu ou não, não existe uma relação de força de trabalho e ansiedade? Tem sim. Né? Assim, independente do indivíduo, do trabalhador, ter essa tendência a ser mais ansioso ou não, independente disso, tem atividades que requerem muita atenção dele. Por exemplo, um operador de voo, né? Um policial que está sempre enfrentando alguma situação de perigo, uma operação, ele está ali na rua, ele está armado, mas aquela arma pouco adianta para ele, porque a arma, se ele vê, ele pode se defender, mas do que ele não vê, ele se defende de que forma? Não é isso? Então vem os medos dele. O professor, por exemplo, hoje tem muito professor afastado, sofrendo, doente, com pavor de entrar na sala de aula. E não é porque os alunos começaram a esfaquear os professores, desrespeitá-los, não é por isso, não. É porque a escola se tornou um lugar de muita pressão também, pressão por resultados, né? Eu sei que o pessoal tem índice de educação, precisa melhorar tal, mas aí às vezes vira só isso. Ou seja, tem educação, mas tem uma pressão por resultado. O mais importante é o resultado. O resultado, isso custa caro. Eu percebo muito em pacientes que trabalham e têm metas no trabalho, sabe? Eles têm uma meta. Então, começa o mês, já começa ansioso, às vezes bateu a meta no mês anterior, mas nada garante que vai fazer esse mês. E está chegando o dia 30 e não consegue. E é uma angústia, né? Aí você vê, às vezes, a pessoa vai e vende tapioca ali na esquina. E está tranquilo. Chega lá, bota a tapioquinha dele, chega uma pessoa, compra. Daqui a 1 hora chega outro, vai e compra. Entendeu? Mas aí tem o professor, tem o policial, tem o pessoal da área de tecnologia também, tem muito isso, né? Tem um perfil às vezes mais calado, tudo, se concentra muito, e é muita atenção, é muita energia, né? Eu sou dessa área também, e eu sou dessa área, eu sou da área do ensino também, eu só não sou policial, o que eu falei, né? Tem o psicanalista, o psicólogo também, ele sofre pressão assim, porque assim, os problemas que ninguém quer, que ninguém fala com ninguém, chega e joga sobre esse profissional. Claro, ele é preparado para receber, para lidar com essas demandas e para separar isso de sua pessoa também. E sem ser rude, sem ser, como é que eu posso dizer, apático. Isso é problema seu. Não, é um problema daquela pessoa. Isso é um fato. Mas ali eu estou acolhendo esse problema, o sofrimento, as contradições,
os conflitos dessa pessoa sem julgá-la, com neutralidade. Né? Mas tem profissões que realmente elas exigem mais da pessoa e tornam a pessoa mais ansiosa. Erivan, em relação, voltando à questão da criança, existem algumas características que são intrínsecas na ansiedade na criança, em que os pais ele pode perceber, se seu filho ele tem esse comportamento, se ele faz isso, é indício de ansiedade, existe alguma característica em relação a esse procedimento? A criança, né? Isso. Especificamente a criança, existe sim. A gente pode perceber, por exemplo, o apetite da criança desregulado. Isso não é só para a criança, é para o adulto, porque a gente busca compensação, a gente quer compensar alguma coisa. Então tem gente que fica ansioso, o que é que faz? Comida. Antes dizia, não, chocolate. Chocolate tem lá um componente lá que ajuda a gente a ficar mais... Mas é como se fosse um medicamento. Passa aquele momento, mas não resolveu o problema. A fonte dessa ansiedade, ela é latente. Ela se manifesta de várias formas. Então, a alteração do apetite, às vezes a criança está preocupada em excesso. Uma coisa que eu percebo também na clínica, eu não atendo muitas crianças, assim, mas adolescentes é mais frequente e adultos, né? Mas eu percebo, com determinada faixa etária, eu acho que sua filhinha está entrando nessa faixa etária, 6 anos, que ela começa a se tocar, assim, que os pais, ela ama os pais, ela ama a vida que tem, tá? Ela acha a vida dela legal. 2 pessoas que estão lá vivendo e cuidando dela. Então ela pode viver livre, tranquila, porque meu pai está ali, minha mãe está por ali. Mesmo que eles não estejam, eles existem. Mas ela percebe que uma hora vai perder. Que uma hora o pai vai ficar velho, a mãe vai ficar velha. E de repente morre uma avó, morre um avô, um tio. Nem que esteja de outra pessoa, de outra criança. Ela olha para aquela criança, ela vê o desamparo daquela criança por essa morte e ela traz para ela. E diz, isso vai acontecer. Então, de repente, sua filha vai e você vê que ela está muito apegada, abraçada com você, mas ela não diz por quê. E você tenta desgrudar dela um pouquinho, mas ela não desgruda. Sabe? É como se ela estivesse assim, aproveitando todo o tempo que ela acha que tem com você, porque ela já se tocou. Então, ela pode até verbalizar. Papai, você vai ficar velho e cabelo branco? Eu não quero isso. Você está falando isso e eu estou vivendo isso agora, porque é justamente isso. Ela, na hora de dormir, quem coloca é a mãe ela para dormir, aí de repente a mãe, quando vem, ela dormiu, ela disse, tu não sabe de nada. Ela do nada começou a querer chorar, ficou triste, pediu para eu e você não ficar velho. Porque ela já, a criança, pelo menos a minha nessa idade, não sei se são todas, ela já tem a percepção de morte. Ela já sabe assim que a gente vai nascer, vai chegar uma hora que a gente vai morrer. Ela não tem a ideia de que a qualquer momento, mas ela pensa de velhinho. E ela exato. A morte para a criança é uma coisa assim que só implica em perder tudo que ela ama. Ela ama a avó, ela vai perder a avó, um avô vai perder o avô, perder um tio, perder um amiguinho. Né? Eu lembro até hoje, eu tinha mais ou menos essa idade, 6, 7 anos, e eu perdi um colega que tinha, ele era mais novo que eu, um pouquinho, e de um acidente trágico, morreu ele e o pai dele, sabe? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu não conseguia elaborar. No dia que aconteceu isso, eu estava viajando com meu pai, a gente tinha que voltar para a cidade, e eu fiquei meio resistente sem querer voltar, com medo disso acontecer. Porque assim, você não pode dizer, olha, para a criança, não vai acontecer com a gente. Não diga assim, porque não adianta, eles interpretam de outra forma. Né? Então assim, a gente tem isso. Eu tenho um caso de uma pessoa que eu atendi, que a filhinha, ela chegou nessa situação da sua filha, de dizer assim, não quero que morra, vocês vão morrer, e perguntar, como se fosse uma decisão da gente morrer, envelhecer ou não, né? É como se não me deixe, eu sei que vai acontecer isso, mas eu quero que vocês me digam que não. Né? Mas aí a filhinha estava muito apegada nessa situação, e tinha perdido uma avó, e chorava, e tudo isso. E aqui em Caruaru tem um morro, o Morro Bom Jesus, né? Assim? E tem lá uma ladeira enorme, tem um nome assim, grande, bem grande, Morro. Aí disseram assim, no dia, aí no sábado, olha, a gente vai para o morro. A criança começou a chorar. Porque os pais estavam dizendo que iam com ela para o morro. E ninguém entendeu porque a criança chorava. Mas veja como a palavra, o significante. Então, morro agora é um lugar de morte.
para essa criança, né? Então não tem como você chegar e conversar com a criança, dizer assim, a gente vai morrer, mas não vai ser agora, né? Mas aí você acolher isso dela, deixa ela chorar, sim, sabe? Dar carinho, dar segurança. Não adianta conversar sobre isso, porque ela vai ficar mais ainda. E quando você morrer, e quando é que vai ser? E não fique doente, ela vai começar a pirar. Se você, por exemplo, tiver uma gripe, num tempo desse, onde uma gripe você tem que ficar isolado e tal, ela já entra em pânico, ela surta. Né? Crianças ficaram, veja, dentro de casas separadas dos pais, às vezes, por conta do vírus. Justamente. Outro fator que eu queria que você falasse é a questão de, assim, os pais em si, nesse período, exigem da criança, assim, porque a gente é acostumado a querer que o filho estude, que tenha progresso, que consiga suas coisas, e às vezes a gente vê que a criança está entediada, ou até mesmo ansiosa na hora da aula, e não quer. E o pai força, né? Não, tem que estudar, senta aí na cadeira, assista a aula remota. Está fazendo tudo assim que não é normal para ela, né? Então eu queria que você dissesse assim, se o ideal é a gente às vezes relaxar em relação a isso, ó, calma, é um período que ela está passando que não é normal na educação dela. Eu percebo muito dos pais, assim, pelo que minha esposa me conta, assim, de ter que exigir, né? E ver que a pressão, as crianças começam a chorar. Então qual seria o ideal, assim, a se fazer em relação a isso? Veja só, a gente precisa entender que tudo que nós temos agora, principalmente em termos de ensino, está muito adaptado. Né? Então a gente tem que adaptar também essa exigência. Porque, veja, na casa é onde ela não tinha essa exigência. Na escola tinha hora de fazer tarefa, tinha hora de recreio. Tá? Mas em casa ela quer dormir um pouco mais, porque é só acordar e ir para o computador ou ir para o celular assistir a aula. Eu já ouvi de pais que exigem que a criança levante, escova os dentes, tome café, não pode assistir aula deitado, tem que estar sentado. Assim, umas coisas que assim, não fazem muito sentido se você está em casa e que não alteram as coisas no final, sabe? É o que é que você tem como resposta, como resultado. É que aquela pressão ali, ela é excessiva. Não é a professora que está dizendo, né, alguém que você respeita, e você respeita porque é um estranho. Agora é seu pai e sua mãe. Então tem uma hora que eu amo papai e mamãe, tem hora que eu odeio os dois. Odeio. E tem criança que diz, eu odeio vocês, porque tá muito ruim viver em casa. A primeira coisa que ela puder fazer, assim que crescer um pouquinho, é sair de casa. Né? Eu já ouvi casos aqui na clínica de crianças que, quando tinham 4, 5 anos de idade, disseram aos pais, eu não quero mais viver com vocês, desse jeito. E assim que pôde, 18 anos, partiu, foi-se embora. Sabe? E tem uma relação difícil com os pais, tem sua razão. A gente fica pensando, que filho ingrato e tal, vai ver o pai, vai ver a mãe, para entender isso daí, né? A gente tem muito, assim, desvalorizado muito a criança como pessoa, o adolescente, o jovem como pessoa. A gente precisa ouvi-los como pessoa, entender as relações, os conflitos dele. E sem essa de tem que respeitar e pronto, levar pancada e ser destratado. Não é assim. Claro, eu não vou devolver esse pancada e tal, não, mas a gente tem que conversar, alinhar as coisas. Porque a gente vive, seja filho, pai, o que for, até onde der. Quando não der, cada um no seu lugarzinho. Uma distância segura, a gente consegue sobreviver. Pois é, Ivan, olha, eu tenho muito a agradecer para você, viu? Um convite para mim muito especial. Eu até escrevi aqui 2 coisas que eu queria falar que é muito bonito, que eu admiro em você, que é a questão da sua didática. Eu brinco muito porque quando eu estou vendo a live de você e Eva, essa questão de você fazer exemplo e na hora a pessoa entender, né? Então, eu tenho muito a agradecer. É isso e sua paciência. Você fica calado, mas quando você fala muito exato. Ivan, eu queria te agradecer realmente, novamente, e queria vou deixar no story aí, na postagem, o seu @, para o pessoal pesquisar. Tá bom, então, agradeço. E